Daniel, 2026. A história que chocou o planeta. Era como se o tempo tivesse parado. As ruas das grandes cidades estavam estranhamente silenciosas, como se a humanidade prendesse a respiração diante de algo que não conseguia compreender. As telas de televisores e celulares exibiam a mesma imagem. Um homem de passos firmes caminhando pelas ruas de Jerusalém. Seu nome era Daniel. Não um Daniel comum, mas aquele cujo nome atravessou séculos, registrado nas páginas mais antigas da história, cercado por profecias e mistérios que até então pareciam pertencer a um passado distante. O ano era 2026 e diante dos olhos do mundo, o improvável estava acontecendo. Seu rosto mostrava marcas profundas, como quem já havia visto o nascer e o cair de impérios. Seu olhar, fixo no horizonte, carregava um peso silencioso, como se ele soubesse de algo que ninguém mais sabia. Câmeras e drones sobrevoavam cada passo seu. Jornalistas se empurravam em busca de uma palavra, mas Daniel parecia alheio ao barulho. Até que, sem aviso, parou no centro de uma praça. O som ambiente desapareceu, como se até o vento aguardasse suas palavras. Ele ergueu a cabeça, olhou para as pessoas e disse: "A visão está se cumprindo." Foram 4 palavras que ecoaram pelos 4 cantos do planeta. Pouco tempo depois, começaram a surgir imagens de uma descoberta arqueológica sem precedentes. Sob as ruínas da antiga Babilônia, escavadores encontraram câmaras de pedra fechadas por milênios. Dentro delas, tábuas de argila com inscrições que descreviam com precisão eventos de 2026, guerras, fome, desastres climáticos e a ascensão de um líder global que traria uma paz breve antes da maior crise que o mundo já enfrentou. No rodapé de cada tábua, a mesma assinatura: Daniel, servo do Deus Altíssimo. A notícia incendiou debates. Especialistas, líderes religiosos, cientistas, todos queriam respostas. Como essas tábuas poderiam existir? Como podiam prever o presente com tanta exatidão? Enquanto o mundo discutia, Daniel manteve silêncio, até que aceitou conceder um discurso transmitido ao vivo. Sua voz era calma, mas carregada de urgência. Vocês estão vivendo o capítulo final e ainda não perceberam. Ele não falava como um fanático, mas como alguém que lamentava a cegueira coletiva. Mencionou um tempo de angústia sem precedentes, mas também uma promessa de libertação para aqueles que permanecessem fiéis. Suas palavras pareciam atravessar a barreira do entendimento, atingindo o íntimo de cada pessoa que o ouvia. Dias depois, um vídeo nunca antes visto foi divulgado. Mostrava Daniel em um aposento pequeno, iluminado apenas por uma lamparina, escrevendo em um pergaminho. Sua mão era firme, seu semblante grave. A câmera captou trechos da escrita: "Aqueles que entendem instruirão muitos, mas cairão, para serem purificados e aperfeiçoados." A gravação viralizou, dividindo opiniões. Alguns acreditavam ser uma encenação, outros sentiam que havia algo de divino ali. As redes sociais explodiram em teorias e cada palavra sua era dissecada, como se cada sílaba fosse um código escondido. O clima global mudou. Governos começaram a fazer pronunciamentos cautelosos, evitando citar Daniel diretamente, mas era impossível ignorar que algo estava acontecendo. Manifestações e vigílias surgiram em várias cidades. As pessoas oravam, jejuavam, buscavam entender. Daniel continuava caminhando entre as multidões, sem seguranças, como se não temesse nada. Muitos tentavam se aproximar, alguns tocavam suas vestes, acreditando que havia poder naquele contato. Ele olhava para cada rosto, e alguns diziam que sentiram como se ele tivesse visto toda a sua vida em um instante. E então chegou o dia marcado para sua grande revelação. A praça central estava lotada.
Helicópteros sobrevoavam. Equipes de transmissão ocupavam cada espaço possível. Daniel subiu ao pequeno palco improvisado, segurando um rolo de pergaminho. A multidão se silenciou. Ele respirou fundo e disse: "Eu não vim para assustar, vim para preparar." Em seguida, começou a ler palavras que descreviam um sinal no céu, visível a todos os povos, que marcaria o início de um novo tempo. Falava de um clarão que varreria o firmamento e de uma separação entre os que entenderiam o significado e os que zombariam. Enk. Quando a transmissão voltou, Daniel não estava mais lá. No centro do palco, apenas o pergaminho fechado, com uma frase escrita na parte externa: "Vocês verão e entenderão." Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Nenhuma câmera o registrou saindo. Era como se tivesse desaparecido diante de todos. Em questão de minutos, a imagem do pergaminho se espalhou pelo mundo, acompanhada de uma única pergunta: "O que vai acontecer agora?" A praça permaneceu em silêncio por minutos que pareciam horas. Ninguém se movia, como se todos esperassem que ele voltasse a aparecer. Então, uma mulher no meio da multidão gritou, segurando um pequeno pedaço de pano que dizia ter caído das mãos dele. As pessoas se aglomeraram, tentando tocar o tecido, acreditando que havia algo sagrado nele. A notícia se espalhou e, em poucas horas, aquele fragmento estava cercado de seguranças e pesquisadores. Alguns afirmaram sentir calor e paz ao tocá-lo. Outros diziam ouvir um sussurro distante. Nada disso foi provado, mas cada relato aumentava o mistério. Naquela mesma noite, vídeos começaram a surgir nas redes sociais de pessoas em diferentes países, afirmando terem sonhado com Daniel. Descreviam a mesma cena, ele caminhando por uma estrada dourada com as mãos estendidas, dizendo: "Vocês ainda têm tempo." O mais inquietante era que pessoas que nunca se conheceram compartilhavam detalhes idênticos. O som de água correndo, um aroma de flores desconhecidas e uma sensação de urgência misturada com paz. Psicólogos tentaram explicar como histeria coletiva, mas não conseguiam justificar a sincronia exata das descrições. Esse fenômeno levou milhares a se reunirem em praças e templos, aguardando algum novo sinal. Dias depois, um canal de notícias transmitiu uma entrevista com um arqueólogo que havia participado da descoberta das tábuas na Babilônia. Ele afirmou que durante as escavações encontraram também um cofre de metal com inscrições em aramaico antigo que dizia: "Abrir apenas no ano em que o mensageiro voltar." O cofre foi levado a um laboratório para análise, mas antes que pudessem abri-lo, desapareceu misteriosamente. Câmeras de segurança registraram uma falha elétrica no momento do sumiço. As imagens voltaram segundos depois e o cofre já não estava lá. Ninguém soube explicar, e teorias conspiratórias tomaram conta da internet, algumas afirmando que forças ocultas tentavam impedir que o conteúdo fosse revelado. Enquanto isso, sinais estranhos começaram a surgir no céu. Não eram apenas luzes, mas padrões complexos que se formavam e desapareciam rapidamente, como se fossem mensagens codificadas. Astrônomos afirmavam que não havia explicação científica para aquilo. Em uma dessas noites, centenas de pessoas reunidas em uma colina viram um desses padrões assumir a forma de uma mão aberta. Muitos caíram de joelhos, acreditando ser um aviso divino. E foi nesse clima que um áudio anônimo começou a circular. A voz, semelhante à de Daniel, dizendo: "Eu não fui embora. Estou esperando vocês entenderem." A autenticidade nunca foi confirmada, mas a gravação se espalhou em questão de horas. Na semana seguinte, a tensão global atingiu um ponto crítico. Mercados despencaram, líderes mundiais se reuniam a portas fechadas e rumores diziam que decisões drásticas estavam sendo tomadas.
Mas no meio desse caos, um grupo de pessoas afirmou ter encontrado um novo pergaminho às margens do rio Eufrates, exatamente no local onde Daniel havia sido visto pela última vez. O texto falava de 3 luas de tempo antes que a escolha final fosse feita, e que nesse período, aqueles que buscassem a verdade a encontrariam. Essa contagem levou multidões a acreditarem que algo grandioso aconteceria exatamente 3 meses após o desaparecimento dele. Cada dia se tornou um passo em direção a um momento decisivo, e o mundo inteiro começou a viver na contagem regressiva. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já sentiu que está vivendo em um tempo que parece profecia? Se esse vídeo chegou até você, talvez não seja por acaso. Compartilhe, comente o que pensa, mas inscreva-se apenas se tiver coragem.